É isso aí, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Roberto Andrade e no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre navegadores, tá? Antes mesmo de começarmos a aprofundar aí nos navegadores que caem na sua prova, em especial, né, o que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer e o novíssimo Edge, EDGE, que é também da Microsoft. Muita gente pensa que ele está substituindo o Internet Explorer e não é bem assim. Vamos ver isso aí com calma. Bacana? Antes mesmo de entrar nos navegadores, eu preciso te dar algumas dicas e algumas informações prévias para que você possa acompanhar e entender. Porque de vez em quando é que eu vou largar alguns termos, como URL, né? Eu vou falar sobre cookies, então você já tem que saber algumas coisas. Lógico, durante o próprio tópico, eu vou dando uma pinceladinha para vocês no conteúdo, né? Agora, peço desculpas porque eu estou gripado, então eu estou com essa voz de radialista da madrugada, né? Good Times 98 FM, saudade na sua madrugada. Então eu estou com essa vozinha de radialista e durante a aula eu vou tossir, fungar, coçar o nariz. Então vocês vão notar, eu peço 1000 perdões a vocês, mas o professor está doentinho. Bacana? Então vamos nessa aí. Primeira coisa a conversar, olha só. Navegador. Deixa eu pegar a nossa canetinha aqui. Navegador também pode ser chamado em prova por outros nomes, tá? Ele pode chamar em prova de cliente web, ou mais comum, browser, tá? Então, cliente web e browser são os nomes mais comuns, tá? A palavra cliente, muito cuidado, se você assistiu a minha aula de internet e redes, você já recebeu esse alerta que eu vou te dar aqui. Mas caso você não tenha assistido, vai o alerta de todo jeito. A palavra cliente, ela tem 3 principais sentidos na prova. E é preciso que o candidato identifique no enunciado qual sentido está sendo aplicado, tá? Então, por exemplo, o usuário, o cliente, né? Já dei a dica, já dei mole. O cliente efetuou o login no computador. Então, esse cliente aí, nessa frase, é o usuário. Tá? Então, é cliente sendo usado no sentido de usuário, da pessoa que está usando o computador. Outro exemplo de enunciado de prova. Nessa empresa temos 2 servidores e 40 clientes. O que é isso? Cliente aqui está sendo usado como máquina do usuário, o computador do usuário, tá? É o mesmo que estação de trabalho. Servidor é a máquina que presta serviço, seria a máquina pai, tá? Cliente é a máquina filho. Então, se eu tenho 2 servidores e tenho 40 clientes, então esses clientes são as estações de trabalho, são os computadores do usuário. É uma segunda interpretação. E a terceira é o seguinte, ele fala assim, o Outlook Express é um cliente de correio que acompanha o sistema operacional Windows. Isso é uma questão velha até, que hoje nem se usa mais esse termo Outlook Express. É o Windows Mail, nas versões um pouquinho antes da 10, e no Windows 10 hoje é o programa de e-mail mesmo, que inclusive vem aqui, ó. Tá vendo? Então é e-mail mesmo. Tá? Bacana, aí você pode adicionar uma conta e tal. Então notem que nesse enunciado, o Outlook é um cliente de correio já presente no Windows 7. Tá? O Outlook Express, sim, está correto. A frase está correta. E cliente, nesse sentido, está com o sentido de programa instalado na máquina do usuário, tá? Então, para você que não quer perder aí, cliente pode ter 3 interpretações. Pode ser o próprio usuário,
na frase que eu falei. O cliente fez login no computador, é a pessoa. Cliente pode ser a máquina do usuário, bacana, que é a estação de trabalho, ou cliente pode ser um programa instalado na máquina do usuário. Nesse nosso caso aqui, cliente web, é esse caso. Então, o navegador é um cliente web. Por quê? O paradigma da internet ou de qualquer outra rede é a relação cliente-servidor. Tem sempre alguém oferecendo e tem sempre alguém recebendo, tá? Tem sempre alguém dando numa ponta e alguém recebendo na outra. Sempre. Isso é o paradigma de toda a rede. Então, se o site fica hospedado num servidor, tá aqui o servidor, né? Eu sempre desenho assim um computadorzinho, né? Então, esse é o servidor, tá? É o server. Aqui dentro fica o site, tá? Quando você de casa digita a URL www.sejures.com.br, você está pedindo ao servidor que ele te mostre o site. Então, ele vai servir a você, cliente, através do programa Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, tá? Então, daí o nome cliente web. Então, eu já vi muito a banca usar esse nome. Então, atenção. Bacana. E browser é porque é navegador mesmo em inglês, não tem nem o que comentar aí. Bacana? Quando nós falamos de site, é importante você entender que o site é um documento, tá? Todo site, ele é um documento. O que é isso, professor? Porque documento, a gente tem ideia de que documento, vou tomar uma água por causa da garganta, tá, pessoal? Peço desculpas a vocês aí. Todo site é um documento. As pessoas têm ideia de que documento tem que ser um papel do cartório, com uma certidão de nascimento, né? Uma carteira de identidade lá retirada do Departamento de Identificação Civil da sua cidade. Não é isso. O conceito de documento é tudo aquilo que contém informação. Então, um site tem informação, não tem? Então, um site é um documento. Só que esse documento, ele é escrito em uma linguagem, tá? E essa linguagem, ela visa padronizar. Senão, cada site seria feito de um jeito completamente diferente. Nós teríamos que ter vários navegadores diferentes para abrir aquele site. Então, esse site só abre no navegador tal. O que é muito comum em site de banco. Você que usa banco pela internet já deve ter notado que alguns bancos não aceitam, por exemplo, o Google Chrome. Aí ele fala assim, essa ferramenta do teclado digital, o teclado virtual, que é para você poder digitar a senha, só funciona no Internet Explorer. Por quê? Aí o site foi desenvolvido especificamente para esse navegador, tá? Aí é por questão de segurança, né, desenvolvimento. Mas, no geral, todo site é do mesmo jeito. Por exemplo, abrindo aqui o nosso Google, tá? Ó, vou lá no meu site, o eadbase.com.br. Tem conexão aí hoje, Ana? Tem, né? Tá conectado? Tá. Legal, olha só. Isso é como o site aparece para você, não é? Mas o site, na verdade, ele aparece assim, ó, botão direito, em alguma parte do site, ó, exibir código-fonte. O site, na verdade, ele é assim, ó, tá vendo? Ó? Ele chega assim no seu computador. E aí essa linguagem é lida e ela se transforma nisso aqui. Vamos ver o código-fonte do Sejures? Vamos lá, ó. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vai aparecer tia Raquel aí? Tá aqui, tia Raquel. Eu não me botam nessas fotos, né? Só botam gente bonita. Professor feio, eles não botam. Tá vendo? Ó, isso que abriu, o que é isso aqui que abriu? Ó? Isso é um pop-up. A gente até aproveita já para ensinar com o próprio conteúdo do site. Isso é um pop-up. Tá vendo? Ó? O FRJ, concurso FRJ aí. Isso é um pop-up. Bacana? Então aqui, ó, eu vou escolher botão direito, exibir código-fonte da página. Tá aí, ó. Isso aqui é a linguagem
na qual a página é construída. Então, o papel do navegador é ler isso e transformar nisso, tá? Esse é o papel do navegador. Pegou? Bacana? Então, ele traduz, né? Cuidado porque eu já vi questão de prova, porque o navegador interpreta a linguagem e tal. Cuidado, porque existe o interpretador. Às vezes, quando você vai rodar um programa, o programa é escrito numa linguagem, tem que ter o interpretador e aí ele sim é executado. O navegador não precisa desse interpretador, ele lê direto, tá? Ele lê e joga de... Então cuidado que pode ter pegadinha com isso. Bacana? Então esse site é feito numa linguagem. Essa linguagem, ela pode ser estática ou dinâmica. Quando a internet foi inventada, o primeiro serviço que foi criado não foi a web. Até porque é importante separar bem isso, hein? Web e internet não são a mesma coisa. Web é o conjunto de todos os sites. Nós vamos falar disso aí mais à frente. E aí, BBS, BBS, Bulletin Board System. Acho que eu escrevi errado o bulletin. É bulletin, é com o... escrevi errado. Bulletin Board System, o que é isso? Os primeiros sites, eles eram assim. Tá vendo aí, ó? Tá vendo, ó? Então, isso aqui era a BBS. É o que antecedia a web, tá? E é tosco, né? Porque você tem que... Não é visual, né? Não é, como que eu vou te explicar? Não é interface gráfica amigável. Tá vendo? Ele é em forma de teclado. Você não tem menus, não tem botões, é só interface em modo texto. É a chamada interface CLI, Command Line Interface. Então aqui, ó, para pausar, você apertava P. Para cancelar, Space. Tá vendo, ó? Então você quer, por exemplo, ver transferência de arquivo, aperta o T. Tá vendo, ó? Iniciar uma conferência, Join Conference, aperta o F. Aperta o J, tá vendo? Quer acessar os arquivos, então aperta o G. Então era assim, como alguns programas de banco são. Então isso aqui não pegou muito bem. E aí, ó, começaram a criar as primeiras páginas da web com a linguagem HTML, tá? A linguagem HTML, ela é uma linguagem estática para páginas simples, tá? Linguagem estática é aquela cujo fluxo de informação, né, os dados, são só do servidor que hospeda o site para o usuário, tá? Vou botar aqui um usuário. Pegou? Então, a linguagem estática, o fluxo de informação é só no sentido do usuário. Exemplo, o HTML. Só que o HTML se modernizou. Por quê? Páginas assim não tem futuro. Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar o primeiro navegador, que é o Mosaic. Tá vendo? Ó, imagem, deixa eu ver se aparece aqui. Mosaic. Não, ele bota em inglês Mosaic. Mosaic Browser. Ó, esse foi o primeiro navegador. E essa página aqui já é uma página, se a gente visualizar a imagem aqui, ó, HTML. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom para a gente trabalhar aqui. HTML. Tá vendo? Ó, Mosaic Home HTML. Então isso aqui já era HTML. Por trás disso, já tinha isso aqui, ó. Bacana? E ele já conseguia ler a informação aqui. Então, criado o primeiro navegador, criado o conceito de web. O cara que inventou isso está vivo até hoje, é Tim Berners-Lee. Ele é físico, né, europeu. Não sei se ele é europeu ou americano. Não, ele é britânico. Tim Berners-Lee, ele que criou essa ideia de vamos colocar todos os sites de modo organizado e vamos acessar por um programa. Ele que criou isso aí, tá?
Bacana? E aí nós fomos tendo outros navegadores chegando aqui no que nós temos hoje. Tá? Só que, ó, as páginas antigamente eram assim, né? Ó, como essa aqui, ó, pudim.com.br, tá vendo? É uma foto de um pudim e tem aqui o e-mail. Tá vendo? Isso é uma página estática, não tem nenhuma interatividade. Bacana? E hoje, com a Web 2, com a computação em nuvem, né, nós precisamos de dinamismo. Então essas páginas estáticas, ó, elas começam a morrer. Elas existem, como aquela do pudim, você vê uma foto de um pudim e um e-mail embaixo, entendeu? Lógico, ali é um deboche, uma brincadeira, mas muitas páginas eram assim, vinha a foto e um texto, lembra disso? Então, maravilha. Com a evolução da web, aí as linguagens começaram a ficar dinâmicas, né? PHP, Java, ASP, né? O próprio HTML passou por uma reformulação. HTML5, ele é dinâmico, tá? Inclusive você viu ali no código-fonte dos sites, aqui, ó, é HTML, ó, cadê? View Source, HTML, ó, tá lá, mas é o HTML5, é dinâmico. Ele permite o quê? Interatividade. Vamos ver a do pudim aqui, ó, é bem simplesinho do código-fonte do pudim, ó, lá, tá vendo? Tá vendo? HTML padrão mais antigo, tá? Então notem o seguinte, notem que com essa evolução, porque a linguagem é dinâmica, porque o fluxo de informação entre o site e o usuário, agora ele é bidirecional, tanto do usuário para o site, quanto do site para o usuário. Pegou? Então isso foi só uma introdução para você começar a entender umas coisas. Bacana? E para a gente acessar um site, a gente pode utilizar o hiperlink, né? Que é quando a gente clica sobre um desenho, uma foto ou um texto, e aí somos direcionados para a página escolhida. Inclusive, o cursor do mouse muda. Ele deixa de ser uma setinha e vira um dedinho, né? Uma mãozinha com o dedinho apontando. Outra maneira é digitar uma URL. URL é Uniform Resource Locator, que é recurso localizador uniforme. Nada mais é do que um endereço. Então, quando você bota lá www.sejures.com.br, isso é URL. A gente vai aprofundar ela mais à frente, eu vou explicar isso aí, tá? Agora, você também pode acessar um site através do IP. É possível, professor? Vamos lá, vamos no navegador, estamos aqui na barra de endereços, ó. Vou colocar um IP, o IP é aquele número que todo computador tem quando conectado. Só que eu vou botar qualquer IP aqui? Não, tem que ser um IP de um servidor que esteja hospedando um site. Então vamos ver aqui, 200.255.125.207. Na turma presencial, inclusive, eu faço uma brincadeira com o pessoal. Eu falo, ó, vou botar o IP, que site vai abrir? Quem responder primeiro aí ganha um livro. Eu faço isso de brincadeira, né? Uma apostila. Aqui eu não vou fazer porque a aula é gravada, né? Eu vou ter que te mostrar mesmo. Mas o pessoal corre no celular e pá. Aí eu, o que é o site? Ah, é tal coisa. Eu falei, acertou, a apostila é sua. Então aqui, ó, que site vai abrir aí? Eu vou apertar Enter, ó. Tchum. Ele vai conectar. Hoje a internet está lenta aqui, hein? Caberia rebootar esse roteador aí, dar uma olhada nele, hein, depois, na gravação do próximo bloco. Rapaz, que vergonha, tudo que é ao vivo dá erro, né? Espera aí, não tá dando erro não, gente, tá conectando ali embaixo, ó. Vou dar Enter de novo. Ih, disse que não foi. O que houve, rapaz? Cai. Oi? Não, 200, 255, 125, 207, não, tá certo. Inclusive aqui, ó, mostrar cópia salva, é Embratel. Não cai, né? Embratel cair é muito triste, né? Dificilmente Embratel cai. É o IP da Embratel. Tá vendo? Por isso que mostrar cópia, ele fez o quê? Pegou no cache. Lá no cache do Google, não é o cache do computador. Tá vendo? Ó? Ele deveria ter aberto já, tá conectando, ó. Tá vendo? E é estranho ele não abrir pelo IP e abrir pelo nome. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Embratel. Abriu.
Até porque aqui, ó, vamos dar um Ruiz aqui, ó. Ruiz é um processo para a gente saber quem é o dono do IP. Não, esse aqui é inglês, eu quero o Ruiz brasileiro, pronto, do registro BR. Aqui, ó, Ruiz, vamos ver quem é. 200.255.125.207, é Embratel, olha lá, tá vendo? Gerência internet Embratel, viu aí? Então, se eu estou falando isso, pra vocês não acharem que eu inventei da minha cabeça, tá? Senão o Renan falou aqui, professor, o senhor inventou um IP aí. Não, pelo amor de Deus, o Renan tá me sacaneando aqui no estudo que deu errado, tá rindo ali, ó, tá me sacaneando. Tá aqui, ó, é o IP da Embratel, aqui, ó, o bloco 202.5500/16, esse é o bloco reservado para Embratel. Tá vendo aí, ó? É da Embratel, quem é o titular é a Claro, né? Tá vendo? Então, o IP da Embratel. Não sei por que ele não abriu. Não sei se é por questão de segurança, mas, ó, normalmente, o certo, apesar de estar dado errado aqui, porque tudo que é ao vivo dá problema, o certo era abrir o IP. Então, para poder navegar, a gente pode usar o link, a URL, digitando, ou o IP, tá? Valendo sempre lembrar que o link ou o hiperlink, ele sempre por trás dele vai ter uma URL ou um IP, na verdade, né? Que você clica ali no famoso clique aqui, por trás ali tem uma URL. Não sei porque que não abriu. Talvez falando de DNS, de resolução de IP, fazer o inverso, não sei, mas mostrei para vocês aqui, que este IP pertence a Embratel, tá? E direitinho, pra vocês não acharem que eu sou maluco. O Ruiz é uma ferramenta para você descobrir quem é o dono daquele domínio ou daquele IP. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, o Sejures, ó, sejures.com.br. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, quem responde pelo Sejures, ó, Raquel Stasiak. Então aqui eu botei o nome e ele me deu aí, ó, os servidores, tá vendo? Quem são os servidores do DNS, quando foi criado, quando vai expirar, ó, 8/12/2018, então tá pago já o domínio, tá vendo? Já tá pago, a Raquel já pagou, só em 2018 que vai expirar. Então 2017 já pagou, tá certinho, ela vai receber um boleto só para frente. Tá vendo, ó? Então aqui, ó, o Sejures, o e-mail da coordenação executiva, tá vendo? Tudo bonitinho. Pegou o Ruiz é para isso, para a gente determinar Ruiz, quem é, tá? A tradução é essa aí. Show de bola? Maravilha? Então vamos para o nosso navegador dar uma futucada aí. Começar pelo Google Chrome, pelo próprio Google Chrome. Legal? Bom, então primeira coisa logo de cara. Navegação em abas. Então isso aqui, ó, é uma aba. Eu tenho a barra de título aqui em cima e eu tenho as abas. Quero adicionar uma nova aba? Ó, clico nesse botão aqui, ó, nova guia. Então guia, aba ou tab. Eu já vi uma questão de prova que falou isso. Ah, porque os navegadores hoje possuem navegação tabulada. Navegação tabulada é através de guias ou abas, ou também chamamos de tabs. Legal? Mais abaixo aqui eu tenho os botões voltar e avançar. O botão para recarregar a página. Legal? Barra de endereços, onde eu posso digitar o endereço, um IP, né? Até um caminho do computador. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui um caminho do computador. Deixa eu ver se ele vai abrir. Acho que esse é 2.barra, eu meti contra barra, fiz besteira. Cadê a barrinha? Tá aqui? Não. Alt GR. Pronto. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ele está mostrando os recursos dentro do meu computador. Tá vendo? Eu vou aqui em Users. Aqui, ó, usuário slides, somos nós, tá vendo, ó? Professor, então quer dizer que o browser, ele navega tanto para fora, na web, quanto para dentro? Perfeitamente aqui, ó. Vou abrir o nosso explorador de arquivos, porque estamos no Windows 10, né? Chamado anteriormente, aí a vida inteira era o Windows Explorer, mudou o nome agora no Windows 10. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos no C, olha lá, usuários, slides. Então eu estou vendo o conteúdo também no meu navegador. Então é possível, professor, no navegador visualizar ou navegar internamente? Sim, isso já foi questão de prova, tá? Assim como quando eu dou o comando executar, ó, tecla Windows é aquela bandeirinha, não tem a bandeirinha? Tecla Windows mais R, de Run. Eu vou aqui digitar o endereço de um site, ó, http://
www.sejures.com.br. Eu não estou no navegador, mas quando der OK aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai perguntar com qual navegador que eu quero abrir isso aí, com o Edge, com o Firefox, com o Internet Explorer, com o Google Chrome. Quero procurar um aplicativo na loja, né, na Windows Store. Posso fazer isso? Posso. Então aqui eu vou escolher Google Chrome e vou dar sempre usar esse aplicativo. Ó, tá vendo? Ah, professor, então é possível através da janela executar, digitar uma URL e abrir um site? Sim, tá? Tá aí, ó, acabamos de ver aqui, ó. Tá vendo? Isso já foi questão de prova também. Pegou? E o navegador ele faz isso. Lógico, por padrão, ele abriria no Internet Explorer. Aqui nós estamos alterando porque eu estou explicando, mas o padrão, o navegador padrão que vem no seu Windows é o Internet Explorer. Bacana? Show de bola isso aí? Então, maravilha. Mais abaixo aqui da barra de endereços, ao lado aqui, eu tenho favoritos, para você poder favoritar essa página. O que é o favorito? É um endereço que você gostou, que você vai passar a guardar ele para visitar posteriormente. Você pode salvar na pasta barra de favoritos, outros favoritos, escolher outra pasta, legal? Você pode também remover ou editar, que é para você escolher a pasta que você quer. Tá? Às vezes eu faço isso. Os meus favoritos, por exemplo, são super organizados. Né? Geralmente as pessoas fazem uma bagunça. O meu é tudo certinho. A parte de biomedicina, a parte de direito, a parte de informática, concurso, tudo bonitinho. Então você pode organizar aqui os seus favoritos escolhendo a pasta legal. Agora, nesse cantinho aqui, nós temos as ferramentas, tá? Repare que a ideia do Google Chrome é justamente o quê? É justamente ser minimalista, né? Não exibir muitos botões, muitas funções. Deixa eu fechar aqui a Camilinha, tá lá no atendimento lá. Então a ideia é ser minimalista, tá? E aqui eu tenho algumas funções, como nova guia, Ctrl T, que é o mesmo que apertar esse botão. Nova janela, Ctrl N, tá vendo? Esse T é de Tab, tá vendo? Nova janela, então esse aqui é de novo. Nova janela anônima, o que é isso? A janela anônima é um recurso para você poder navegar sem deixar rastros no seu computador. E é um assunto que nós vamos ver no nosso próximo bloco. Até lá!